Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje, de ensino religioso, nós vamos tratar sobre um tema muito importante. Por que a Bíblia é um livro confiável? Vamos tentar entender essa questão, quais são os argumentos que provam que a Bíblia realmente é confiável, quais serão as outras fontes que vão tentar se equiparar à Bíblia e por que a Bíblia é superior a essas fontes. Então, vem junto comigo nesse conhecimento. Antes de analisarmos a Bíblia como uma autoridade infalível, isto é, uma autoridade inquestionável, do qual apresenta a verdade absoluta, precisamos analisar outras fontes de conhecimento. Dentre essas fontes, as mais comuns são o bom senso, um senso bom ou senso comum, que seria um conhecimento que é popular, que é aceito pelas pessoas, que já é comum na mente das sociedades. Esse senso comum, esse senso bom, apesar de parecer inquestionável, de ser uma verdade absoluta, ela possui, na realidade, fundamentos que não têm uma lógica, que não está construído no raciocínio. O próprio senso bom, ele varia de sociedade a sociedade, de cultura a cultura. E, de repente, numa análise, numa reflexão mais profunda sobre fundamentos defendidos pelo senso bom, nós vamos ver que ele está equivocado. Portanto, não podemos confiar naquilo que a maioria das pessoas dizem ser uma verdade. Uma segunda fonte seria a razão. A razão, ela é realmente uma capacidade que o ser humano possui de avaliar. Ela é importante porque ela nos ajuda a compreender as coisas, a entender. A razão, ela nos leva a diversas compreensões. Entretanto, não podemos chegar ao ponto de achar que ela é uma autoridade infalível. Até porque, dentro da razão, nós vamos ver que existem divergências. Pessoas pensam diferente. Às vezes nós podemos ter um raciocínio muito lógico, muito preciso, entretanto está equivocado. Quem garante que os nossos pensamentos são corretos? Quem garante que as nossas ideias são superiores às outras ideias? Por que as pessoas que usam a razão, elas chegam a pensamentos diferentes? Isso ocorre porque a natureza humana, ela está contaminada pelo pecado, ela é imperfeita. Então nós temos pensamentos que às vezes nos engana, porque nós pensamos a partir de questões que vão satisfazer a nossa necessidade. Nós não temos uma capacidade perfeita de raciocinar logicamente. Por isso, não podemos confiar na razão como sendo uma autoridade infalível. Até porque a gente tem aí um movimento filosófico racionalismo que ao longo da história defendeu vários posicionamentos totalmente equivocados à verdade. Outra fonte de conhecimento é a experiência. A experiência, ela é importante. Não podemos ficar presos somente à teoria. Temos que vivenciar na prática. Quando nós temos uma experiência, aquilo se torna muito mais claro, muito mais sólido na nossa vida. Porém, da mesma forma que a razão não pode ser considerada uma autoridade infalível, mesmo ela sendo importante, a experiência também é importante, mas não é uma autoridade infalível, porque nós podemos ter experiências diferentes em uma determinada situação. Pode ser que duas pessoas estão passando por uma mesma situação, mas cada um vai ter uma experiência diferente. Então a experiência é muito particular. A experiência que nós temos em algo, às vezes está envolvida as nossas emoções, às vezes temos alguns traumas, alguns bloqueios, e isso vai fazer com que determinada circunstância nos gere uma experiência não correta. Então não podemos
podemos nos basear como verdade absoluta, uma verdade que tem que ser aceita por todos a partir da experiência. É muito comum nos debates as pessoas, quando elas não têm mais argumento para defender ali um posicionamento, elas apelam para a sua experiência, como se o fato dela ter uma experiência particular tem que ser uma norma para todas as pessoas. Isso é equivocado. A outra fonte também a destacar é a questão da tradição. A tradição, ela é importante. Ela defende verdades que foram construídas ao longo da história e que passaram de geração a geração. Porém, também não pode ser considerada uma verdade absoluta, porque tem muitas coisas da tradição que elas ao longo do tempo vão mudando, vão aperfeiçoando. Então, não podemos ter ela como uma verdade absoluta. De repente, uma tradição ela vai ser forte numa cultura, mas não necessariamente em outra cultura vai ter o mesmo peso de verdade. Por isso, a tradição, apesar de ser importante como fonte de conhecimento, não pode ser considerado uma autoridade infalível. Nesse caso, nós temos na Bíblia a palavra de Deus como autoridade infalível. Claro que essa fala pode parecer para alguns prepotência, como que só a Bíblia é autoridade infalível. Estou dizendo isso baseado não na prepotência em si, mas nos argumentos. Existem diversos argumentos que defendem que a Bíblia é um livro, sim, diferenciado. É um livro que nos comunica coisas extremamente importantes e que, ao longo da história, tem se comprovado como algo irrefutável. Portanto, vamos trabalhar aqui alguns argumentos para entendermos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela é uma verdade absoluta. O primeiro argumento é que Cristo, quando esteve aqui na Terra, ele reconheceu a Bíblia, o Antigo Testamento, como sendo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Os apóstolos que deram continuidade à obra de Cristo também defenderam os escritos sagrados como sendo a palavra de Deus e que deve ser reconhecida como uma verdade absoluta. Esse argumento, claro, que para muitos pode parecer equivocado, porque muitos vão questionar a crença em Cristo e nos apóstolos. Para muitos, eles foram simplesmente pessoas comuns, sem essa importância do que realmente eles são. Entretanto, nós podemos partir como o ensino bíblico, religioso, entendendo que Cristo ele é a maior autoridade. Se Cristo ele é a maior autoridade e ele validou as Escrituras, nós podemos confiar sim em Cristo na sua palavra e reconhecermos a Bíblia como autoridade infalível. Mas para você que questiona esse argumento e quer simplesmente algo fora do campo da crença e quer se basear na questão da lógica, então vamos lá, alguns argumentos dentro de uma lógica que não necessariamente se baseia na autoridade de Cristo. Primeiramente, é a questão da unicidade. Como que um livro que foi escrito em um longo período de tempo, não foi escrito por uma pessoa só, mas houve várias autorias, pessoas comuns, outros mais elitizados, pessoas de diversas culturas, que escreveram em épocas diferentes, que trataram de assuntos complexos, mas que, apesar de toda essa diversidade, escreveram dentro de uma unicidade. Como que esse livro ele é único? Ele é um livro no qual você estuda detalhadamente e você não vai encontrar uma contradição. O livro ele é claro, o livro ele conversa um livro com o outro, um texto com o outro. Como que pessoas que nem se conheceram, pessoas que viveram em épocas diferentes, puderam escrever
dos mesmos assuntos e termos aqui uma harmonia de conhecimento. Essa unidade das escrituras, ela é algo incomparável. Como que, se você pegar aí vários escritores e pedir para eles tratarem sobre um assunto, com certeza vai haver divergência de uma ideia com a outra. Mas na Bíblia não, nós vemos aí quase 40 autores e a gente vai ver que existe uma unidade de pensamento, não há contradição. Até porque a regra principal para interpretar esse livro é que a Bíblia interpreta a própria a Bíblia. Não há contradição. Quando você estuda um texto para interpretar, você vai partir desse princípio, que na Bíblia não há contradição. Se está tendo uma contradição de um versículo, de um texto para o outro, é porque a interpretação de um texto está equivocada. Quando a gente interpreta ele corretamente, a gente vai ver que não há essa incoerência, contradição de uma passagem para outra. Além do argumento da unidade, nós temos o argumento da atualidade. A Bíblia não é de hoje que está sendo criticada. Já desde ali da sua história, desde o início da era cristã, a Bíblia tem sido questionada. Muitos se levantaram contra. Porém, a Bíblia continua e permanece sendo uma verdade defendida e vivenciada por grande parte das pessoas. A Bíblia continua sendo provada como uma verdade absoluta. Não se conseguiram, ao longo da história, questionar ou refutar logicamente esse livro. Se tivesse conseguido, esse livro não continuaria sendo tão popular como ele continua sendo. A Bíblia, ela, se fosse uma verdade falível, ela serviria numa determinada época, num determinado momento. Mas não, a gente vê que esse livro, mesmo vivendo hoje do século XXI, com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, ela permanece sendo uma palavra viva. Quando a gente estuda a história, a gente vê que vários movimentos surgiram e acabaram, se perderam. Muitos pensadores que criaram ideias maravilhosas que ao longo da história foram refutados. O próprio Aristóteles, que foi um dos grandes filósofos da antiguidade, mas grande parte das suas filosofias foram refutadas ao longo da tradição filosófica. Mas a Bíblia não. A Bíblia continua sendo um livro atual. Se você praticar a Bíblia, os seus ensinos para a sua vida hoje, pode ser na área principal, espiritual, que é o seu relacionamento com Deus, mas pode ser na área familiar, criação de filhos, finanças, casamento, trabalho, política, em qualquer área importante da sociedade, a gente vai ter na Bíblia um livro que traz respaldos de como nós devemos nos conduzir, como que esse livro ele permanece mesmo ao longo do tempo. Então, a sua atualidade também é um argumento para nós entendermos que ela é uma autoridade infalível, que serve não só para um determinado momento da história, mas por toda a história. Eu poderia discorrer aqui em muitos e muitos outros argumentos, mas só para que o vídeo não fique muito extenso, eu vou destacar o último argumento aqui desse vídeo, que é a funcionalidade. A Bíblia é um livro que funciona, ela transforma vidas, como nenhum outro livro conseguiu. O movimento cristão, o movimento que mudou a história do mundo ocidental, a história da humanidade, que transformou povos, transformou famílias. Esse livro, ele produziu a reforma protestante, quando ali naquela época alguns homens se voltaram para estudar e conhecer verdadeiramente esse livro. Houve uma reforma, houve uma mudança na história, houve uma mudança na política, na religião, houve uma mudança na economia, no trabalho, em vários aspectos importantes da sociedade. Esse é um livro que hoje, por pessoas intelectuais ou pessoas simples, tem transformado vidas. A gente vê aí famílias que estavam destruídas, que foram restauradas através desse livro. Então, quem verdadeiramente lê
estuda esse livro, vê o poder que essas palavras possuem, poder de trazer paz, paz que a gente não vai encontrar em nenhuma outra doutrina religiosa, filosofia ou pensamentos, né? Não, mas esse livro é um livro que funciona, funciona tanto que ela gera nas pessoas tanta convicção sobre essa verdade que muitos que mesmo sendo perseguidos morreram por essa verdade. Quem morreria por uma mentira? Quem morreria por uma ideologia que não fosse verdade? Mas a Bíblia não traz uma ideologia, ela traz uma vida que entra no coração das pessoas e transforma ao ponto delas entenderem que vale a pena ser fiel a esta verdade. É isso aí, terminamos a nossa videoaula de ensino religioso. Se vocês gostaram, curtiram esse conteúdo, peço aí para deixar um like também, se inscreva no nosso canal, nossa plataforma é uma plataforma voltada para a educação. Temos vídeos de ensino religioso, filosofia, sociologia, história, língua portuguesa, conhecimentos gerais. Muito obrigado. Guardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais.